Muito boa noite a todos aqui presentes, colegas, servidores, visitantes e quem nos acompanha pela rede social. Estamos aqui reunidos para tratarmos aí, junto ao senhor Fabiano Eirich, fiscal de tributos e obras, né, reunião para prestar informações sobre o IPTU do nosso município. Eu gostaria que o senhor Fabiano fizesse uso da palavra aqui na tribuna e pudesse aí explanar um pouco aí sobre as questões pontuais aí sobre o IPTU, por favor. Boa noite. Boa noite, vereador Fábio, em seu nome. Cumprimento os demais vereadores, vereadoras presentes nessa sessão, aos munícipes que nos acompanham de casa também e servidores dessa casa. É sempre um prazer estar aqui conversando com os senhores, em especial sobre o IPTU, um assunto de tamanha relevância, né, para o nosso município, porque eu sempre digo que o IPTU ele não impacta apenas a vida dos moradores da área urbana do município, que contribui diretamente para o IPTU, mas ele impacta o município como um todo, porque é uma das principais receitas próprias do município. E essa é uma receita que a prefeita acabou de chegar, boa noite, prefeita, que o gestor ele sempre tem uma atenção especial, porque é uma receita que não depende de nenhum pedido extra, como muitas vezes a gente acompanha o trabalho dos senhores, né, indo a Brasília, buscando recursos, né, para obras no município. É um valor que cai diretamente na conta do município. No momento que ele está entrando, o município já pode estar fazendo uso, nas diversas áreas que sempre tem uma demanda alta, né, por investimento. Nos últimos dias tem aumentado, né, na medida que vai se aproximando o prazo do vencimento da cota única, a gente intensificou a divulgação. Esse é o primeiro ano também que a gente está aplicando o IPTU totalmente online, né? A gente não está mais entregando os carnês físicos, né? Importante também ressaltar isso para a comunidade. Então, a partir deste ano, não teremos mais o carnê físico, mas nós continuamos com vários meios de entregar, disponibilizar os valores, né, o IPTU, para os munícipes. Pode ser pelo canal do WhatsApp, quem se sentir confortável pode baixar diretamente do site. Tivemos ali um período de instabilidade logo no início do mês, mas já está funcionando perfeitamente. E também diretamente na prefeitura, seja na recepção, no departamento de tributos, a gente está imprimindo e entregando os valores aos munícipes. Mas o porquê de falar do IPTU nesse momento, né? Os questionamentos que a gente tem recebido. Nós sabemos que no ano passado, não apenas nosso município, mas o estado como um todo foi severamente atingido, né, pelas chuvas, enchentes. Foi um período bem difícil para todos nós. E o nosso município sofreu muito também. E aqui, já de antemão, eu quero deixar claro, minha opinião pessoal não é a opinião que eu estou expressando aqui como técnico, como fiscal de tributos. Porque, às vezes, e eu vejo o trabalho que vocês fazem também, a gente gostaria de sempre oferecer mais, dar mais para o nosso munícipe, o nosso contribuinte. Mas nem sempre é possível. A gente precisa ter responsabilidade, tá? E também muita atenção na forma que a gente vai conduzir esse processo. Tivemos uma região aqui central severamente atingida, que esperamos que isso nunca mais ocorra. Mas não podemos entender e olhar para ela nesse momento como uma área alagável, uma área inundável por completo, de forma contínua. Porque se nós fizermos isso e partirmos para esse olhar, nós vamos estar criando um outro problema, e aí sim, gerando uma desvalorização ainda maior do que de fato ocorreu com esses imóveis, que seria a restrição imobiliária. Não poderíamos mais estar construindo. Já temos regiões aqui, áreas aqui do centro do município, que hoje não podem mais serem construídas, né? Às vezes, áreas nobres, próximas que nem sempre pega água, não é uma área que inunda a cada enchente,
mas ela está dentro de uma mancha de inundação, oficialmente reconhecida, que hoje não pode mais ter construções. Não é o que nós gostaríamos, queremos que ocorra com todo o centro do município, toda a parte baixa do centro do município. Por isso que é importante deixar claro isso para toda a população que nos assiste e nos acompanha nesse momento. Dos questionamentos que eu tenho recebido, o primeiro trata um pouco dessa questão da desvalorização dos imóveis, e o segundo, a forma com que o município calcula, arbitra a base de cálculo para o IPTU. Esse valor, esse cálculo, essa fórmula, como é que ela se dá? Esse é o ponto que eu gostaria de me deter mais nessa noite e depois, claro, ouvir de vocês os questionamentos que vocês tenham. O IPTU, diferente de outros impostos, outras tarifas, né, que o município cobra, ele é arbitrado com um método chamado planta de valores. Essa planta de valores, aqui no nosso município, até eu tenho o número da lei, a última revisão que foi feita ocorreu lá no ano de 2013, passou uma lei por essa casa, né, após muito estudo de como seria feito isso, no ano de 2013. A lei número 2144 de 2013. Essa lei está disponível tanto no portal do município, quanto aqui da Câmara de Vereadores também. Eu não vou me ater aos cálculos propriamente, porque são cálculos, são fórmulas, né? Eu quero dar uma ideia geral de como isso ocorre. Lá naquele momento, se fez um estudo de todo o município e se decidiu qual seria o valor atribuído, a gente chama de chave de melhoria, ou alguns conhecem como o valor do metro quadrado em cada rua, cada quadra do município. Lá naquele momento se estipulou um valor para todo o município, todas as ruas que tinham naquele momento. A partir daquele período, o que foi se corrigindo apenas? A inflação, o INPC. Se nós olharmos lá atrás, os valores que nós tínhamos em 2013, olharmos o valor em 2017, olharmos o valor que nós temos hoje no ano de 2025, nós vamos ver que o que houve de variação? A inflação. Mas naquele momento eu tinha um terreno baldio, sem uso. Hoje eu tenho uma edificação. O que muda? O cálculo de IPTU, ele considera um percentual de 0,7% para um terreno sem construção e 0,3% para a edificação. Sobre essa edificação existem variáveis, que aí naquelas fórmulas que eu falei da lei, se nós olharmos os anexos 1, 2 e 3, ele vai detalhar como essa fórmula se comporta. Porque essa fórmula ela tem índices corretivos, que aumentam o valor, pega o valor base do metro quadrado, por exemplo, de uma construção, sempre considerando a avaliação de um terreno de 360 metros, né, que foi o que foi usado como parâmetro lá na criação da lei em 2013, e a gente aplica essas fórmulas. Vou dar um exemplo assim bem simples. Se uma casa de um padrão construtivo, eu tenho duas casas de 100 metros quadrados, mas uma tem um padrão construtivo com melhores acabamentos, ela vai ter um custo maior, um valor, uma valorização maior do metro quadrado, pela tipologia construtiva daquele imóvel. E eu posso ter uma residência mais simples, que teve uma ampliação, teve uma garagem, foi construído um anexo, que também tem os 100 metros quadrados, mas num padrão mais popular. Essa fórmula ela vai aplicar esses índices corretivos, que vão elevar um pouco o valor ou vão reduzir. Eu posso ter um terreno de 360 metros quadrados, com 12 metros de testada e 30 de profundidade. E posso ter o mesmo terreno com 360 metros quadrados, mais comprido e com uma testada menor. É a mesma área de terreno, mas aquele terreno que tiver a testada menor e mais comprido, terá o valor de IPTU menor. Então, às vezes, eu tenho dois imóveis semelhantes, mas com características que vão ter pesos diferentes. Por isso que eu tenho dito para todos os contribuintes que sentirem dúvidas, nos procurarem, eu sento, eu refaço o cálculo, eu abro o cálculo de como o sistema está analisando e mostro para o contribuinte qual o valor,
como o sistema calculou, como nós vemos o cálculo do IPTU dele. Porque, às vezes, eu recebo o questionamento assim, mas a minha sala comercial eu pago 700 e ela tem 30 metros quadrados. Mas o meu vizinho da frente tem uma sala de 60 metros quadrados, o dobro. E o IPTU não é proporcional. Eu estou pagando mais do que aquela sala que é maior que a minha. Como isso acontece? O imóvel. As características do imóvel onde aquela sala comercial menor está inserida. Muitas vezes ela está inserida num terreno de esquina, que tem uma atestada maior. Quanto maior a atestada, maior é o peso do IPTU. Né? A gente sabe que quando a gente olha na imobiliária, vai comprar um terreno. Eu tenho um terreno de esquina, eu tenho um terreno meio de quadra, o terreno de esquina ele é mais caro, ele tem uma valorização maior, por consequência o metro quadrado é maior, por consequência o IPTU que vai formar aquela base de cálculo, com as informações que eu tive lá na minha planta de valores de 2013, maior. Muitas vezes é isso que o contribuinte às vezes ele compara, mas não está comparando da forma justa, da forma adequada. Não é uma coisa simples, não é um cálculo simples de se fazer. Por isso que a gente observa e analisa caso a caso. Tá? E, de novo, a gente convida a todos os munícipes que tiverem dúvidas, nos procurem, que procuraram vocês, orientem, que conversem conosco. Eu já estive conversando com alguns vereadores aqui, não apenas este ano, no ano passado também, porque sempre na época de IPTU que a gente lembra, e a gente, mas eu estou pagando o valor correto? É justo o meu IPTU? Muitas comparações com municípios vizinhos. Também temos isso. É muito comum nos loteamentos, né? Eu comprei um loteamento, um terreno 2 aqui para investir no Pareci, mas eu moro no município maior. Moro em Montenegro, por exemplo. Aí eu recebo muito esse questionamento. Mas o meu IPTU lá em Montenegro é mais barato do que eu pago no Pareci. O IPTU do Pareci é mais caro. Não é mais caro. O que a gente tem sempre que observar? Esses movimentos que eu acabei de falar. Planta de valores. A nossa planta de valores é de 2013. Nós temos municípios aqui na região que não atualizam a sua planta de valores há 20 anos, alguns há 30 anos. Então, existe uma defasagem natural. O nosso próprio aqui, o município de Pareci, se nós olharmos a fundo no cálculo, nós vamos ver que só aplicar o INPC desde 2013 para cá também não é correto. Nós também temos um déficit, que se nós observarmos o valor comercial dos imóveis hoje, um terreno, sei lá, que está sendo comercializado ali nos Jardins, R$130 mil. Um exemplo. Nós vamos olhar esse mesmo terreno pela base de cálculo do IPTU que o contribuinte está pagando, nós vamos ver que no IPTU dele, a base de cálculo, o valor venal dele, que é diferente de valor comercial, está em torno de 80 a 90 mil. Ele está abaixo. Existe, sim, um déficit ainda aqui, que nós poderíamos estar pensando na forma que nós vamos corrigir isso. Existem algumas distorções, porque de 2013 para cá, se nós olharmos para o nosso município, ele mudou muito. Lá atrás se viu que em algumas áreas teria um valor comercial maior, que não se confirmou, e outras áreas que tinham características mais residenciais, está ocorrendo um movimento, uma exploração comercial maior, levando a uma valorização maior. Como é que a gente chega nesses valores? É o Fabiano que faz esse estudo? Não. Nós temos uma comissão hoje, que na época também teve, né, com outros profissionais, que envolve eu, enquanto fiscal, nós temos membros da engenharia, do planejamento, da fazenda, temos corretores imobiliários do município, de fora do município, que são convidados, temos membros da sociedade, então é uma comissão bem plural que discute isso. Se nós observarmos os loteamentos novos que foram criados nos últimos anos, a gente vai ver que o valor daqueles terrenos não é tão defasado quanto aqueles que foram aplicados na planta lá em 2013. Por quê? Porque quando a gente juntou essa comissão para atualizar, por exemplo, o último loteamento que nós tivemos aqui no município, que foi criado, a gente já teve um olhar, os agentes imobiliários já nos disseram, olha, naquela região, o valor comercial que se pratica é X.
Então, como é que nós vamos chegar muito próximo da realidade? Sem destoar daquilo que já existe. Então, a gente discute, delibera nesse grupo para atribuir um valor que fique dentro da realidade, que não seja abusivo, né? Mas também que o município não perca a receita. Né? Como eu disse no início, essa receita é importante para o município. Então, a gente tem tido esse cuidado. Muitas dúvidas surgem, muitos questionamentos. A gente tem orientado os contribuintes, faz o protocolo, não quer fazer o protocolo, chama na ouvidoria, né, vem o comunicado para mim, eu analiso, respondo, eu converso com a engenharia quando há dúvida, é uma edificação, essa edificação foi atingida, teve desvalorização, vamos conversar com os corretores imobiliários, porque às vezes quem foi atingido, né, tem toda uma carga emocional. Ela não perdeu apenas, não foi só as paredes que se sujaram ou os móveis que se perderam. Tem uma história de vida naquele imóvel. E as pessoas sentem muito isso. Mas nem sempre esse sentimento ele vai se refletir comercialmente. Porque se nós pegarmos, por exemplo, os imóveis que já estavam sendo comercializados, estavam anunciados à venda na região que foi atingida aqui na parte baixa do centro. Eles não tiveram uma desvalorização absurda. Mas se eu conversar com cada um que teve a sua casa invadida, o sentimento é de devastação, que o imóvel perdeu muito mais valor que de fato perdeu. E se eu levar em consideração que nós já temos um déficit de base de cálculo desses imóveis mais antigos, nós vamos chegar à conclusão que hoje o nosso IPTU, mesmo sem ter tido nenhuma influência, sem ter tido nenhum tipo de isenção, nada, ele ainda assim ele está mais barato que o valor real. Quero abrir agora aqui, se vocês tiverem algum questionamento, quiserem ir me perguntando, eu vou respondendo. Eu tenho alguns exemplos também que depois eu quero trazer para vocês, em números, né, que fica mais fácil para a gente poder compreender do que a gente está falando. Obrigado pela explanação. Estamos aqui com o senhor Fabiano Erich. Para quem entrou na rede social após o início, né, eu vejo que muitas pessoas acessaram após o início da reunião. Né, mais uma vez, cumprimento a todos, cumprimento a prefeita que acaba de chegar e aos visitantes. Então, eu deixo agora o espaço aí para os vereadores, se tiverem alguma dúvida, alguma explanação, por favor, fiquem à vontade. Senhor presidente. Senhor presidente, uma simples pergunta ao fiscal Fabiano, então. Como o senhor disse que a lei é bem complexa, são uma série de características que têm que ser avaliadas para chegar no valor ali do IPTU. Na sua avaliação profissional, o senhor acha que faz ser necessário uma adequação à lei de uma leitura mais simplificada, talvez, para um melhor entendimento da população, algo mais simples, é válido no seu ponto de vista? Sempre que a gente fala em legislação, a gente tem que sempre que pensar. Hoje, para mim, seria muito fácil eu tecer críticas à lei que foi feita lá em 2013. Mas essa lei, essa planta de valores, ela foi pensada no município de Pareci Novo na realidade de 2013. A realidade de 2013 é diferente da realidade de 2025. Por que eu digo isso? Hoje a gente viu, nessa última década, uma expansão imobiliária, novos loteamentos surgindo em outras direções do município. Ao meu olhar, até às vezes de forma descoordenada, porque a gente tem um loteamento, tem área urbana aqui, termina a área urbana, aí tem uma parte de área rural, aí nós temos lá no meio um loteamento. Aí nós vamos para outra região da cidade, por outro lado, nós temos termina a área urbana, tem área rural, aí nós temos outro loteamento. Aí, de novo, nós temos mais um pedaço de área rural e nós temos outro loteamento. Ao meu ver, a gente tem que pensar o município de forma planejada ao longo dos próximos anos. Por que isso? Porque a gente está conflitando os interesses imobiliários de quem quer investir, e eu não sou contra. Pelo contrário, acho que quem quiser investir no Parecis é bem-vindo.
Tenho atendido muitos empreendedores em busca de terras, analisando o que pode, o que não pode. Isso é rotineiro. As pessoas veem o potencial que o Pareci tem. Mas o município, os senhores vereadores, que são legisladores, têm que ter esse olhar sempre quando nós falarmos em loteamento. Por quê? Porque a gente já está observando. Eu tenho um loteamento, as pessoas enquanto ele está ali só vendendo lotes, especulação imobiliária, deixa ali parado, eu compro 3, deixo valorizar, depois eu vendo um, espero mais um pouco, vendo outro, aí começa uma casa, começa 2, começa 3. Aí a gente começa a conflitar com aquela área rural que está ali do lado. Como é que eu vou dizer para aquele produtor que ele não pode mais produzir do lado do loteamento residencial? Eu não tenho esse direito. Mas vão começar a conflitar os interesses. Nós temos uma produção aqui, o setor primário é muito forte aqui no município. A gente sabe que, às vezes, o mau cheiro incomoda quem só está ali morando. Muitas vezes nem trabalha no município, vem para dormir, que também são bem-vindos. A gente também sabe o quanto eles investem e agregam no município. Mas começam esses conflitos. Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar. E quando a gente fala de planta de valores, do valor, a fórmula ela é uma fórmula difícil. Ela não é uma fórmula simples de se compreender, porque são fórmulas, são várias variáveis ali dentro, e elas são necessárias para a gente poder distinguir um imóvel do outro imóvel que está do lado, porque eles têm, às vezes, são semelhantes, mas com características diferentes. Então, essas fórmulas, elas fazem esse trabalho, que eu ou qualquer outro servidor a olho nu não teria como fazer um cálculo justo. Elas equalizam isso. Então, eu não olharia para a fórmula como um problema. Agora, a gente tem que pensar que o município ele vem crescendo, ele vem mudando, ele vem sofrendo com o clima, que a gente não sabe, torcemos para que isso nunca mais ocorra. Mas se ocorrer, a gente precisa ter dispositivos legais que tenham essa previsão, de no ano que acontecer isso, a gente possa ter uma isenção, possa ter um desconto para quem tem um único imóvel, ou para quem tem o comércio que foi atingido. Hoje a gente não tem nada disso. E aí a gente fica sempre naquela situação. Precisamos, de forma emergencial, alterar a lei para fazer justiça tributária. Nem sempre é possível. O ano passado tivemos ano eleitoral. Algumas vedações em função do período. O fato gerador do IPTU ele é 1º de janeiro, com a condição do imóvel em 31 de dezembro. Ou seja, eu hoje estou cobrando IPTU de 2025, mas ele já ocorreu. O fato gerador dele deu lá no 1º dia do ano. Então, eu não tenho mais como ficar mexendo nele. Agora, se eu tivesse uma previsão legal lá atrás, que me desse segurança para automaticamente prever, ter descontos, ter um cálculo diferenciado, ok. Isso é bom, seria importante. Agora, não é algo que também tão simples que a gente faz só com boa vontade. Porque quando a gente fala em isentar, em dar descontos de qualquer tributo, IPTU, o exemplo que nós estamos discutindo, a gente precisa ter claro que de onde vai sair esse desconto, de onde é que nós vamos compensar ele. Porque existe uma preocupação sempre, que a gente sempre acompanha muito isso, que é a questão da renúncia de receita. Hoje, se nós termos uma ideia, se nós fôssemos isentar toda a parte baixa do município, que foi atingida no ano de 2024, nós estaríamos falando ali de 14% a 18% da nossa receita de IPTU. Não é pouca coisa. O nosso crescimento de um ano para o outro, do que a gente passou a arrecadar mais de IPTU, ele fica em torno de 6% a 7%. Então, nós estaríamos falando do dobro para dar essa isenção, esse desconto. Então, a gente não tem essa margem. Não é algo tão simples de se fazer. E tem que ser, eu entendo que sim, que a gente tem que discutir isso, ter esse debate, um debate de forma madura com toda a sociedade. Porque se a gente tira de uma ponta, a gente tem que aumentar o tributo na outra. E ninguém quer pagar mais. Né? Todos nós, a gente sempre vai pensar, não, o quanto menos eu posso pagar de tributo. Né? A gente paga, tudo custa muito. E é normal, é natural, as pessoas têm esse direito. Ainda mais numa situação como que a gente viveu. E ainda vai viver. Porque os efeitos
não foram só no ano de 2024. Ali a gente sentiu os efeitos emergenciais do que aconteceu ali, na hora, naquele momento. Esta semana eu conversava com a prefeita me relatou a preocupação com a drenagem nessa parte baixa da cidade. Vai precisar de intervenção. Como vai ser feito? Né? Ruas pavimentadas, teremos que quebrar, vamos conseguir um outro meio de não ter tanto impacto, né? Porque vai ser um impacto financeiro, mas vai ser um impacto, um transtorno na vida das pessoas também. Então, tudo isso a gente ainda vai viver por um período, né? Então, a gente não tem como prever nada, ter certeza do que vai acontecer no amanhã. Mas no hoje, a gente precisa estar aqui, ter esse cuidado, né? Em termos de legislação, respondendo a tua pergunta, eu acho que sim, a gente pode melhorar alguma coisa, mas em termos de cálculo, de fórmula, não vai ser isso. E um estudo geral de todo o município, que é algo que a gente vem discutindo, que se faz necessário, é algo também que demanda tempo, investimento e uma estrutura para se fazer isso. Então, muitas vezes, são esses impeditivos que nos fazem, às vezes, ser mais ágeis no momento de real necessidade. Perfeito. Teria mais alguma questão, vereador Jairo? Não, eu queria somente agradecer ao Fabiano, então, pela explanação também. E só o meu ponto de vista, que eu queria frisar ali também, é referente às fórmulas ali, que a explicação sua, né, muito concisa, muito bem explanado também, mas eu vejo assim também, claro, algo para se discutir no futuro, com muita discussão junto da comunidade, e havendo a possibilidade, talvez, de se ver normas e fórmulas, talvez, que geram maior clarividência para a população que é pagadora, talvez algo mais simplificado nesse formato. Mas, com certeza, isso precisa de muita discussão, e a gente está apto aqui a discutir, né, e levar esse tema e tirar e sanar a dúvida da população, porque, afinal de contas, estamos aí para isso, né? Muito obrigado. Fabiano, você teria talvez uma informação que outros municípios usam a mesma base de cálculo? É mais ou menos igual ou é igual? Só para a gente passar para a população, olha, em Parecis Novo seguimos uma regra geral de todos os municípios da região como base de cálculo do imóvel. Sim, pergunta importante, vereador Fábio. O que ocorre? Por que nós usamos o método da planta de valores? Não somos só nós, tá? Isso de norte a sul no Brasil se aplica. Está previsto, inclusive, as regras no próprio CTN, que é o Código Nacional Tributário, que são base para os códigos tributários municipais. E por que a gente aplica a fórmula, essa fórmula, que às vezes parece um cavalo de Troia, mas ela faz todo sentido quando tu começa a compreender. Por que a gente usa a planta de valores e não faz a atualização pelo valor comercial do imóvel? Porque a atualização comercial do imóvel, ela muda muito rápido. Eu teria que estar fazendo todo ano uma atualização. Como cada imóvel é único, eu teria que estar avaliando cada imóvel todo ano para lançar no ano seguinte. Por isso que se trabalha com a fórmula da planta de valores, que por mais que às vezes a nossa está um pouco defasada, mas ela ainda aplicando a correção do INPC, ela acaba sendo mais justa, não é tão penosa para o contribuinte e não onera tanto o município não deixa de arrecadar. Agora, se eu tivesse que fazer um cálculo para cada imóvel, vou dar um exemplo para vocês. Hoje nós temos em torno, não vou dar um número exato, mas em torno de 1.200 imóveis, tá? Sendo tributados no município. Às vezes um mesmo imóvel possui 2 cadastros. Por exemplo, ele tem a casa e ele tem o quiosque, ou ele tem a casa e ele tem a garagem. A gente separa em 2 cadastros, porque não seria adequado eu calcular ter o mesmo peso no quiosque do que da construção, porque ela tem valor comercial diferente. Ou a casa e uma garagem, né, um anexo, enfim. A gente faz essa divisão. Então, a gente tem em torno de 1.200 cadastros imobiliários sendo tributados no município. Só nos últimos 3 anos que eu estou aqui, entre novos loteamentos que entraram, que passaram a vigorar, e desmembramentos das glebas já existentes, porque a gente às vezes fica olhando, sei lá, teve um loteamento ali no Bananal, 60 lotes, teve outro loteamento aqui no Porto, 90 lotes,
mas a gente às vezes não percebe aquelas áreas dentro da área central do município que vão sendo divididas, né? Um desmembramento simples, porque já tem uma via aberta, já tem ruas, os dispositivos que a gente chama, tem luz, tem água, né? Então se desmembra. Então a gente, só nos últimos 3 anos, nós passamos de 250 novos lotes à disposição. Então tu imagina, nessa proporção, seria inviável a gente fazer isso anualmente e calcular lote por lote. Por isso que se usa esse método, e é um método que não é só nós aqui na nossa região, na região sul, o Brasil todo usa, né? Fabiano, eu só gostaria de perguntar, talvez essa seja a dúvida de mais pessoas, referente à planta de valores. Planta de valores seriam os dados que o imóvel fornece para a gente ter o valor que vai calcular a base do imposto, seria isso? Quase. A planta de valores, ela estabelece o quê? Vou dar um exemplo para vocês aqui, que eu tenho anotado aqui. Vamos pegar aqui. A rua aqui da Câmara, a Alonso. 5 anos atrás, em 2017, o valor do metro quadrado, né, que foi estipulado lá em 2013 e veio sendo corrigido, ele estava em 120. No ano 2025, que foi o que nós lançamos no nosso IPTU hoje, ele está em 226. Tá? Então, este valor é o que a gente atualiza quando a gente olha para o valor do metro quadrado nessa quadra. Tá? Quando a gente fala, e cada quadra, cada rua do município, ela tem um peso que é diferente. Às vezes é semelhante, na mesma quadra, eu tenho 2 ruas ali, é o mesmo valor. Mas, já, se nós observarmos aqui, vou pegar uma outra, que eu tenho da parte baixa aqui. A rua, acho que eu peguei, deixa eu ver aqui. Peguei uma das que foram atingidas. João Henrique Kinzel. Tá? João Henrique Kinzel, lá em 2017, o valor era R$ 70 o metro quadrado. Hoje, em 2025, é 189. Tá? Então, a partir deste valor do metro quadrado, o que a planta de valores faria? Ela iria ir lá, a empresa, né, que faria esse estudo, ela ia olhar todos os imóveis daquela quadra. Vamos pegar todos os imóveis aqui da rua Alonso Remy. Ela ia olhar todos, avaliar cada um comercialmente e atualizar a minha planta. Aí esse valor, talvez, que hoje está em 189 da João Henrique Kinzel, por exemplo, talvez olhando para eles vão dizer assim, olha, aqui só tem enchente, foi a enchente de maio, que foi a mais severa, a de novembro não pegou, não são todos os imóveis que vão ser atingidos se tiver uma nova enchente, por exemplo. Aí ele vai atribuir, ele vai dizer, não, de 189 nós podemos deixar ele em 185, vamos baixar um pouquinho. Então, eu vou atualizar todo o meu sistema, todas aquelas fórmulas, e elas vão calcular novamente. Aí, depois que ele estipulou o valor do metro quadrado do terreno, ele olha para o valor do metro quadrado construtivo, das construções. Aí ele leva em consideração várias variáveis, o metro quadrado do CUB, o alto padrão, o médio padrão, padrão popular, e ele atualiza esses valores. Então, vamos lá, vamos discutir novamente. Até de acordo com o material que é usado nas obras, né? Exatamente, porque lá em 2013 tinha sim um padrão construtivo. Sei lá, padrão alto era aquela casa que tinha um telhado de barro, por exemplo. Hoje a gente está trabalhando, existe um crescimento do modelo contemporâneo, não aparece mais o telhado. Mas entraram outros tipos de acabamento, porcelanato, piso vinílico, textura, enfim, que elevam o padrão construtivo, o valor daquele metro quadrado naquela região. Então, são várias variáveis que precisam ser atualizadas em todo o município. Por isso que é um estudo assim que ele precisa ser bem feito, ele demora e ele tem um custo. Então, essa última reavaliação foi feita em 2013? De toda a planta do município, tá. sim.
E como é que isso é corrigido, assim, qual a inflação, ela é corrigida anualmente, ou até que data que isso é calculado para ser informado para o munícipe na cobrança no decorrer do ano? Todos os nossos valores, nossos preços, a gente chama de preço público, né? A taxa de horas máquinas, a tarifa de água, IPTU, todo ele corrige de acordo com o INPC. Tá? Esse é o nosso indicador. O INPC esse ano foi de a correção foi de 4,77%, em 1º de janeiro. Tá? Essa é a data que a gente corrige tudo. Todos. Nossos preços é a partir dali. Então, a gente abre o ano, né? Abre o ano fiscal, o Departamento de Tributos espera porque a gente pega a média dos 12 meses, dos últimos 12 meses. Então, esses indicadores de inflação, se nós pegarmos lá em maio, por exemplo, na época das enchentes, maio, junho, ele foi baixo. Aí depois subiu o preço dos alimentos, começou a se vender, então ele foi subiu um pouco. Então, lá no final dos 12 meses, fechou a média de 4,77. Esse é o valor que nós aplicamos. Teve anos anteriores que esse índice foi maior e teve anos que foi menor. Então, é um índice que, enfim, ele é um índice oficial, né? Não é só nós aqui que utilizamos. Ele variou para mais ou para menos. Isso aí. Tá. Uma última pergunta. Em razão, então, a gente sabe que ainda existem muitas pessoas que elas estão enfrentando dificuldades financeiras, né, advindas das enchentes, né, pois de uma maneira indireta atingiu todo mundo, né. Na minha casa não pegou, mas eu tive que auxiliar minha mãe, que entrou 3 vezes, né, e assim foi para todo mundo, né. Eu gostaria de saber, assim, as pessoas que tiverem prejudicadas, assim, mais prejudicadas financeiramente, o valor ficou pesado para mim. Existe a possibilidade de negociação, assim, para que não fiquem inadimplentes, de aumentar o prazo, não sei, existe alguma tentativa de negociar, caso a pessoa não consiga? Hoje o que nós temos, tá? De novo, previsão em lei, aquilo que eu conversava agora há pouco ali na pergunta do vereador Jairo. Hoje a nossa previsão, a lei, o nosso Código Tributário, ele nos dá 2 opções para o IPTU. 3, na verdade. Pagamento em cota única, 8%. Uma segunda cota, para quem não perdeu a primeira cota única, então a primeira cota única agora no início de maio, 8 de maio, a segunda cota com 5% lá no dia 30 de maio. Em junho iniciam as parcelas, 6 parcelas. Tá? Então, hoje, a nossa previsão, o que nós temos do ponto de vista legal, que a gente pode ofertar, é isso. Sem juros, né, dentro dessa negociação. Mas eu não consegui pagar o IPTU do ano passado, estou com um pouco de dificuldade no IPTU de 2025. A gente senta, a gente avalia cada caso e a gente consegue estender esse valor. Né? Dependendo do valor da parcela mínima, nós podemos chegar a 42 parcelas. Claro que aí tem uma pequena correção, não é sem juros. Né? Mas é o que hoje a nossa legislação prevê. Obrigada pela explicação. Perfeito. Eu vou conceder a palavra ao vereador Luciano, que antes levantou a questão, e após a gente precisa dar início à sessão. Já ultrapassamos o horário das 8 horas, já bastante, né? Se houverem assim mais questões, podemos até combinar aqui uma próxima reunião com mais tempo, talvez até uma audiência pública, se necessário, né? Desde já, né, Fabiano, muito obrigado da minha parte, né? O vereador Luciano teria alguma questão aí para apresentar os tributos? Presidente, boa noite, senhor Fabiano. Eu tive em 2013, eu era vereador, também estive junto nessa. Até o nosso procurador na época era o prefeito, o senhor Rafael. Foi feita a correção, já estava vários anos também que não tinha sido feita. Hoje já faz 12, 13 anos a correção, para atualizar. Na época foi atualizado mais baixo que era o valor dos imóveis, já para não dar uma diferença tão grande na quem pagava o IPTU. Já, né? E hoje os terrenos estão sendo avaliados em torno de 80 mil, né? Depende do imóvel, depende. E poucos têm esse valor, né? A maioria é mais de 100 mil reais. Né? Sim. Uma coisa também que o pessoal sempre pede, que
pessoa que compra só um terreno e não tem a parte de construção ainda, sobre a taxa de lixo, que elas têm que pagar uma taxa de lixo não tendo construção nenhuma no município, só tendo terreno. Eu já fui lá tirar várias vezes dúvidas com vocês, sei como é que funciona, mas a maioria do pessoal acha que é injusto pagar o lixo por uma área que ela não usa, no caso, fazendo lixo na sua moradia. Tem alguma coisa hoje que possa a pessoa que tem só o terreno pagar uma taxa de lixo menor? Não. E vou explicar por quê. Vou tentar ser breve, presidente. Eu sei que já passou da hora e o assunto ele é um assunto bastante denso, difícil de a gente poder resumir. Taxa de lixo. A taxa de lixo, tanto para os imóveis urbanos, que daí a gente cobra de onde está edificado, ele é calculado sobre o tamanho da residência, da construção, e quando é só um terreno sem uso, terreno baldio, ele é calculado de acordo com o tamanho da testada. Tá? Então, ele parte ali dos R$ 23, R$ 24 e vai subindo de acordo com a testada. Hoje, eu me lembro, 2025 ainda não, mas até o final do ano passado, eu só estou aqui no município há 3 anos. Tá? Eu acompanhei quatro ofícios do Ministério Público questionando o valor da nossa taxa de lixo. E olha que o nosso município aqui ele tem a taxa de lixo urbana e rural. O rural é um valor fixo, né, só para as edificações, então a área sem construção não paga. Esse cálculo que hoje a gente cobra, como é que ele é feito? A gente rateia, entre todos os contribuintes da área urbana, um percentual do custo do nosso lixo, da nossa coleta de lixo, da coleta da seleção de lixo. E é um percentual muito baixo. Hoje, o serviço de coleta de lixo, ele é o serviço que mais custa no município. Ele que tem maior peso. Então, se o senhor me perguntar hoje, tu vê alguma possibilidade de reduzir? Não. Eu não vejo. A prefeita está aqui, sabe da nossa preocupação com esse equilíbrio. Hoje, para vocês terem uma ideia só de um número, tá? A nossa taxa de lixo urbana, rural, ela deveria ser, no mínimo, para cobrir o custo, 5 vezes maior do que nós cobramos. Não, de cabeça eu não tenho um número exato. 55, 56. É, por aí. Não a taxa. Ele quer saber o custo do serviço. Até porque, no ano passado, se fez uma nova licitação desse serviço e nós ampliamos os dias de coleta no interior. Então, nós aumentamos ainda mais o custo sem ter uma elevação proporcional. Então, é algo assim que custa muito, então é difícil, porque a gente vem, e o Ministério Público quer que a gente aumente, a gente segura, justifica, olha, nós estamos aumentando a nossa arrecadação, aumentando a efetividade na arrecadação, estamos melhorando os mecanismos para não ter uma inadimplência, ter a justiça de cobrar de todos, por isso que os terrenos baldios pagam um percentual bem menor do que a construção, mas pagam, eles contribuem também, porque qual é a lógica do rateio desse serviço? É um serviço que está à disposição de todos. Né? Eu dou sempre o exemplo da iluminação pública. A gente paga iluminação pública não para ter um poste na frente da nossa casa, mas para ter todo o nosso trajeto iluminado. E a coleta de lixo é da mesma forma. Perfeito, Fabiano, fiscal de tributos e obras. Eu vejo, então, que o município praticamente subsidia a coleta de lixo. Mas isso são detalhes, talvez ajustes que têm que ser tratados mais para frente. Quero deixar registrado que compartilho a sua preocupação, né, com as urbanizações dentro das áreas rurais. Desde 2021, desde que estou vereador, todas as áreas que foram urbanizadas que eu participei, foi minha preocupação, tanto que pedi sempre aos interessados para trazerem as informações, o mapeamento, e fizemos pesquisas se nos entornos, os lindeiros, no caso os vizinhos, exercem alguma atividade, principalmente rural, agrícola, ou então floricultura, né, para não causar prejuízos aos vizinhos. Então, compartilhamos da mesma preocupação. Muito obrigado aí pela sua ótima explanação, né, e como eu mencionei antes, se posterior
os colegas ou a população quiser que a gente faça mais uma reunião ou até, se necessário, uma audiência pública, né, essa casa fica à disposição. Muito obrigado. Eu agradeço, vereador, a oportunidade mais uma vez de estar aqui conversando hoje sobre IPTU. Vereador Luciano, a taxa de lixo é uma preocupação nossa constante, porque a gente sabe, a gente recebe as demandas também dos nossos munícipes, né? Alguns questionam o valor, outros entendem, quando a gente conversa, explica. E nesse sentido que eu me coloco à disposição, coloco não só a minha pessoa, mas todos os servidores, né, que nos acompanham, que já vêm trabalhando nisso, já também até mais tempo do que eu. É uma preocupação contínua. Loteamentos, taxa de lixo, crescimento do município. E eu fico à disposição. Sempre que precisarem da minha pessoa, é só me chamar. Lembrando que na próxima terça, né, prefeita, nós temos uma audiência pública para tratar também de mais uma expansão urbana. É importante, fica o convite para toda a comunidade, para os senhores que puderem participar também. É importante porque é o momento que a gente pode expressar. Depois que aconteceu, né, seguimos. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. E já daremos sequência aí com a nossa sessão ordinária. Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que a ata da sessão anterior foi disponibilizada aos vereadores pelo grupo do WhatsApp para apresentação de retificações. Como nenhum vereador se manifestou, declaro aprovada a ata da sessão do dia 16 de abril. A seguir, passaremos à leitura do expediente. Peço à senhora secretária vereadora Monique da Silva que proceda com a leitura do expediente. Boa noite a todos. Pedido de providências número 33. Senhor Presidente, o vereador abaixo assinado solicita a Vossa Excelência seja encaminhado ao Poder Executivo do município o seguinte pedido de providências. Construção de uma faixa elevada para a travessia de pedestres em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental José Pedro Mendel e da Escola de Educação Infantil na localidade de Despique. Justificativa. Apresenta-se o pedido em função da segurança para os pedestres, especialmente os alunos que frequentam as duas escolas. Os pedidos dos pais foram muito para que fossem tomadas providências, tendo em vista que a alta velocidade dos veículos que transitam naquele trecho da rodovia Transcitros. A faixa de pedestre elevada proporciona diversos benefícios, como a mobilidade segura dos pedestres, a redução de velocidade dos veículos, aumento da visibilidade dos pedestres e maior segurança no trânsito. Vereador Fábio Adalício Dimer. Indicação número 28. Senhor Presidente, encaminho nos termos regimentais a senhora Prefeita Municipal a seguinte indicação. Realização de um treinamento voltado às normas e regras de trânsito, abordando especialmente as atribuições e responsabilidades dos motoristas, monitores, alunos e demais passageiros, com ênfase na obrigatoriedade e no uso correto do cinto de segurança nos ônibus escolares do município. Justificativa. A segurança no transporte escolar deve ser tratada como prioridade e o uso adequado do cinto de segurança é fundamental para a proteção de todos os ocupantes do veículo. A capacitação dos profissionais envolvidos, aliada à conscientização dos próprios estudantes sobre seus deveres enquanto passageiros, é essencial para a prevenção de acidentes e o fortalecimento de uma cultura de responsabilidade coletiva. O objetivo é orientar, esclarecer dúvidas e alinhar procedimentos quanto à correta utilização do equipamento, reforçando a importância do cumprimento das normas vigentes por parte de todos. Com isso, busca-se promover um ambiente mais seguro, colaborativo e consciente durante os deslocamentos escolares. Certos de contar com a atenção e sensibilidade da administração municipal para essa relevante pauta, coloco-me à disposição para colaborar na construção e implementação dessa iniciativa. Vereador Jairo Alexandre Reck, vereadora Monique da Silva. Indicação número 29. Senhor Presidente, encaminhamos nos termos regimentais à senhora Prefeita Municipal a seguinte indicação. Examinar a possibilidade de ampliar o horário de atendimento da Unidade Básica de Saúde no centro para sábados na parte da manhã.
ainda informar qual seria o custo dessa ampliação para o erário público. Justificativa. O objetivo é facilitar o acesso da população aos serviços de saúde, especialmente para aqueles que não podem ir ao posto durante a semana. Trata-se de uma justa reivindicação dos munícipes. A saúde deve ser prioridade, assim como garantir um atendimento mais humanizado e eficiente para a população de Parecis Novo. Portanto, ampliar o atendimento significa mais conforto e acolhimento para os pacientes, além de oferecer um atendimento com mais qualidade e acessibilidade, atendendo uma demanda importante na comunidade. Vereador Fábio Adalício Dimer, vereadora Joyce Viviane Hartmann, vereadora Monique da Silva, vereador Jairo Alexandre Reck, vereador Luciano Renzel, vereador Maicon Nunemar e vereadora Ana. Mensagem número 26, de 22 de abril de 2025. Excelentíssimo senhor Fábio Adalício Dimer, presidente da Câmara Municipal de Parecis Novo. Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa colenda Casa Legislativa o projeto de lei número 26 de 2025, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento de 2025 nos elementos de despesas 3.3.3.90.30.000000, material de consumo, e 3.3.3.90.39.000000, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, no projeto Atividade 1718, Consulta Popular, Rio Grande do Sul, Idosos, processo 24/1300, 1812, dígito 0, no órgão Unidade Orçamentária 06.02, Fundo Municipal de Assistência Social. O objeto do presente convênio é a realização de oficinas de atividades físicas e de introdução às tecnologias digitais às pessoas idosas, frequentadoras do CRAS Amor Perfeito de Parecis Novo, com a meta de 40 usuários. Isso se torna necessário para que possa adotar o orçamento anual de 2025 para essa ação que tem como fonte de recurso o repasse da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e a contrapartida municipal de recurso livre do município. Diante do exposto, valendo-me do ensejo, agradeço a atenção e reitero protestos de distinta consideração e vivo apreço, permanecendo à disposição dos nobres edis para o esclarecimento de eventuais dúvidas que ainda possam restar. Atenciosamente, Loreni Cristina Ranheimer. Projeto de Lei número 26, de 2025. Abre crédito especial no valor de R$ 61.237,08 no orçamento do exercício 2025, na unidade orçamentária, Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, projeto 1718, Consulta Popular. Idosos, processo número 24.300.000.1812, dígito 0, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o município de Parecis Novo, e da outras providências. Eu, Loreni Cristina Ranheimer, prefeita municipal de Parecis Novo, no uso das atribuições legais que me são conferidas pelos artigos 47 e 68 da Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto o crédito especial no valor de R$ 61.237,08 no orçamento do exercício de 2025, Lei número 2.898, de 16 de dezembro de 2024, na seguinte classificação funcional. Programática. Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, Consulta Popular, Idosos, material de consumo, R$ 4.651,77, outros serviços, terceiro, pessoa jurídica, R$ 14.680,55. Recurso livre, não vinculados de impostos. Material de consumo, R$ 10.051,56. Outros serviços terceiros, pessoa jurídica, R$ 31.853,20. Artigo 2º. Servirá de cobertura para a despesa resultante da abertura de crédito do artigo anterior à transferência estadual,
através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, no valor de R$ 41.904,76, conforme processo número 24.300.000.1812, dígito 0, e a contrapartida municipal no valor de R$ 19.332,32, indicando-se o superávit financeiro do exercício de 2024, observando na fonte do recurso 500, recursos 001 livre, recursos não vinculados de impostos, conforme demonstrado no balanço patrimonial de 2024, anexo 14. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar os desdobramentos das cotas de despesas pelas contas analíticas, de acordo com o Plano de Contas unificado pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Tribunal de Contas do Estado. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Parecis Novo, Rio Grande do Sul, 22 de abril de 2025, Loreni Cristina Ranheimer, Prefeita Municipal. Estes eram os expedientes. Muito obrigado pela leitura, colega vereadora. Se algum vereador ou vereadora tiver algum comentário a fazer sobre a correspondência de hoje, poderá fazê-lo agora. Agora, na hora dos oradores, obedecendo ao rodízio das bancadas, o vereador inscrito poderá falar por 15 minutos no máximo. Bancada do Partido do PL, vereador Davi. Agradeço, presidente. Partido Republicanos, vereador Jairo. Farei uso posterior, senhor presidente. Seguindo no Republicanos, vereadora Ana. Agradeço. Agora, Partido Progressista, vereadora Joyce. Farei breve uso. Lhe concedo tempo regimental de 15 minutos. Boa noite a todos. Eu gostaria de usar esse tempo para agradecer o pessoal que se dispôs a doar sangue em Porto Alegre hoje, aliás, Novo Hamburgo e São Leopoldo, por um paciente que está precisando bastante, que está com a saúde bem debilitada. Se não me engano, o Daniel até tem umas fotos aí, né? Não? Não tem? Tá. O pessoal que se organizou, que foi na avó aí fazer a doação, porque doar sangue é um gesto de amor ao próximo, né? É vida. Então, se alguém mais quiser compartilhar desse momento, quiser ser doador também, é só entrar em contato com a Liliane ali do posto de saúde, que ela está encaminhando o pessoal que gostaria de fazer as doações. Obrigada. Obrigado pelas palavras, colega vereadora. Seguindo no Progressistas, vereadora Monique. E uso. Lhe concedo tempo regimental de 15 minutos. Boa noite a todos, vereadores, presidente, colegas da casa, demais presentes e quem está assistindo online, né? Prefeita, fiscal Fabiano, obrigado pela tua explanação aí, né, a convite da gente. Gostaria de falar um pouquinho breve sobre as duas indicações que eu subscrevi, né. A primeira, então, é sobre esse curso, palestra, né, uma formação que para levar para as escolas. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito, então, a secretária novamente, a secretária de Educação, Adriane, porque ela nos atendeu prontamente com a indicação, né, vereador Luciano, com o monitor, e agora ele consegue até visualizar algumas coisas que a gente não consegue, né, dentro do ônibus escolar, e até ele se propôs também a fazer alguns slides sobre a conduta, né, dentro do ônibus escolar. Também eu queria lembrar, né, que é importante essa palestra, né, para orientar não só os motoristas, alunos e demais professores, mas sim os pais e responsáveis também,
porque não adianta o legislativo fazer a indicação, o executivo pegar essa indicação e desenvolver para a realidade do município, se as famílias também não tiverem junto nessa luta, né, para fazer uma sociedade mais uniforme, né, com mais disciplina. Então, eu gostaria muito assim que de agradecer, né, ao convite do vereador Jairo para eu subscrever essa indicação e também comentar, né, que não adianta então todo esse processo aí e os pais continuarem, né, a botar as crianças, os menores de idade sentados no colo, né, na direção para andar pequenos caminhos, aí, curtos caminhos, mas eles estão sempre dirigindo. Eu vejo muito isso, né? As crianças sentadas no colo dos motoristas, ou muito pequeninhos, abaixo de 7 anos, na frente, ou sem cinto, sem capacete na moto, né, para levar os alunos até a parada de ônibus, geralmente. Então, assim, é um dever da sociedade, né, dar o exemplo para que esses pequenos cidadãos, né, cheguem lá na frente e possam utilizar um transporte coletivo para ir para a faculdade, para ir trabalhar, né? Então, assim, para se locomover. É muito importante isso, né, ao exemplo. E a outra indicação, então, né, sobre o turno da manhã do sábado, né, a abertura da UBS, é importante, claro que tendo que ver o estudo do impacto financeiro, né, que isso vai acontecer, mas assim só vem a somar dentro de todos os benefícios já que o executivo já está fazendo, né, como a própria prefeita aqui falou há um tempo atrás, né, nos seus 100 dias. Então isso só vem a somar, né, junto com todas essas benfeitorias. E era isso. Obrigada. Obrigado pelas palavras, colega vereadora. Seguindo no Progressistas, vereador Fábio. Como farei breve uso, passo a condução dos trabalhos ao vice-presidente. Receba a condução dos trabalhos e lhe concedo o tempo regimental de 15 minutos. Mais uma vez, quero saudar a todos aqui presentes, colegas, servidores, nossos visitantes, prefeita e principalmente também aí a quem nos acompanha pela rede social. Eu quero parabenizar toda a equipe da saúde nessa mobilização de doação de sangue. Parabenizo a vereadora Joyce, colega, né, o seu empenho, sei o quanto você se puxou também para reunir esse público aí, para fazer essa doação de sangue para essa pessoa que está tanto necessitando aí, né? É um gesto nobre. Parabenizo todos que foram doar sangue, né? É um gesto muito nobre, né? Necessário. Só quem passa por essas situações ou quem tem alguém da família precisando de doadores de sangue sabe, né, como é gratificante, né, quando as pessoas apoiam. Então, meus parabéns a vocês aí pelo empenho. Muito proveitosa a nossa reunião. O Fabiano ainda está aqui, fiscal de tributos e obras, né, para esclarecimentos aí na questão tributária do IPTU. Eu sei que o nosso assunto poderia se estender aí por mais uma hora, né? Então, né, como eu mencionei antes, fica aí à disposição. Se os munícipes quiserem nos enviar questionamentos, a gente, se for possível, pode, né, Fabiano, marcar uma próxima data novamente aí, né? Eu sei que assunto tem bastante, mas foi muito proveitosa a reunião. Eu fico agradecido de verdade. Falar um pouco do meu pedido de providências, né? Lá na escola José Pedro Mendel, da lombada, aliás, não da lombada, da faixa de segurança elevada, né? Já que naquele local quebra-molas nem poderia, por ser em cima de lomba, perto de curvas, então isso tudo, né, nos restringe a quebra-molas. E também eu preciso manifestar minha opinião pessoal sobre o assunto. Eu sou extremamente contra quebra-molas. Eu tanto, né, trago a essa casa, a gente tanto pede para as pessoas terem um pouco mais de compreensão, principalmente na frente de escolas, né? As nossas rodovias são tão perigosas, né? A gente tem tantas curvas, a gente não tem acostamento. Eu, quando dirijo pela Transitros, pela 124, e por outras aqui na vizinhança também, Harmonia,
né, nas que não tem acostamento, eu sempre imagino que depois daquela curva pode ter uma criança atravessando, pode ter uma bicicleta, né? A gente sempre tem que ter a noção do tempo de frenagem para conseguir parar. Sempre é aquele imprevisto que causa o acidente, né? Eu peço mais uma vez encarecidamente, a gente vai ter que trabalhar, prefeita, numa campanha de trânsito educativa aqui no município, pedindo conscientização, para a gente não precisar encher esse município de quebra-molas. É tão ruim a gente chegar e ter que a cada pouco parar para um quebra-mola. Tu sabe quando tu vai num município vizinho, ou então vai viajar e pega uma cidade aí onde tem quebra-mola para tudo que é lado, como a gente reclama? Não é necessário. É só o pessoal, não são muitos motoristas, alguns tiram o pé do acelerador. Olha quanta desgraça últimos anos aí aconteceu no nosso município, né? Quantos jovens perderam a vida aí, né? Mas infelizmente, né, essas faixas de segurança elevadas, eu acho que são o que menos vai causar aí um impacto negativo também, e vai causar talvez, por chamar muita atenção, uma faixa elevada bem marcada, sinalizada, desenhada, né? Visivelmente bem colocada. Eu acredito que dê um resultado aí. É necessário, prefeita, na frente das escolas. Eu até acredito, não sei se todos compartilham, que lá no Matiel tanto foi pedido já pelos pais, pelos próprios motoristas dos ônibus, né, pelos professores. Talvez, se o Estado, infelizmente o Estado não está fazendo nada, já é um pedido antigo, se daqui a pouco a gente, município, não vai ter que fazer um acordo com o Estado, uma parceria, para o município instalar ali também uma faixa de segurança elevada. Eu não sei se juridicamente é possível, talvez o nosso assessor jurídico possa até dar uma palavra sobre o assunto, se quiser. Rafael, por favor. Boa noite. Essa questão aí de realização de obras em rodovias estaduais, enfim, em prédios estaduais, é possível ser feito desde que tenha um acordo, um termo de convênio entre o município e o Estado, né, e tem que se ver também se a legislação estadual permite a instalação de lombadas eletrônicas em rodovias, né? Nós temos que avaliar isso também. Sei que em várias outras cidades tem, né, em rodovias estaduais lombadas, tanto eletrônicas, né, que controlam a velocidade, quanto as lombadas elevadas para pedestres. Mas isso cabe muito e num trabalho que tem que ser feito junto ao Estado para tentar formatar um convênio, uma parceria. Mas é viável, né? Perfeito, muito obrigado, nosso assessor jurídico, Rafael. Eu talvez vejo que, se a gente não tiver um resultado com o Estado, principalmente aí na Escola do Matiel, talvez seja o caminho, né? Tenho certeza que não é uma obra cara, né? E a gente vai estar, sim, atendendo aí a tantos pedidos de tantos pais, querendo só um pouco mais de segurança aí para os seus filhos. Também a todos que circulam lá. Como é perigoso quando tem que um carro manobrar na frente de uma escola, né, onde tem alguns que passam lá 80, 90 por hora, não tem cabimento, é sinalizado, placa de escola, né, e eu volto a dizer, a nossa 124 aqui, ela ficou mais sobrecarregada devido aos pedágios no entorno, acaba sendo usada como desvio aí, e, né, mas o que mais preocupa realmente são as áreas escolares. Se a gente fosse colocar quebra-molas em todos os lugares que nos foram pedidos, seguramente a gente não ia conseguir mais dirigir. Porque daqui, entrando na Transitros até o Despique, mais ou menos uns 10, 11 pedidos me foram feitos de instalação de quebra-molas, né? Alguns não cabíveis por serem em curvas, né, ou próximos de curvas. Então, mas, gente, eu acho que realmente a gente tem que trabalhar numa campanha de conscientização, talvez
colocar mais sinalização, talvez marcar melhor a faixa, mas o pessoal tem que tirar o pé do acelerador, né? Alguns, não é uma crítica para todos, alguns, né? Então, a gente teria que ver aí, prefeita, numa campanha de orientação de trânsito aí. Talvez, se contribuir, melhorar em 20%, a gente já tem uma vitória aí para frente. E sobre a indicação nossa, em parceria aí com os colegas, para a abertura do posto de saúde aos sábados pela manhã, né? É uma demanda bastante pedida aí por diversos munícipes, mas sempre muito consciente, né? A gente pede, né, então, que venha aí mais ou menos um estudo para o impacto financeiro. Tem que ser um projeto viável. Ele não pode ser um projeto que fique inviável para o município, onere demais aí, né? A gente tem que ser seguro, dar o passo sempre aonde a perna nos permite, né, prefeita? Fica aqui, meu muito obrigado. Lhe devolvo a condução dos trabalhos, senhor presidente. Final da hora dos oradores. Passaremos à ordem do dia. Quero ressaltar para as pessoas que nos assistem presencialmente ou pelo Facebook que os pedidos de providência não precisam ir à votação e serão despachados diretamente pela presidência dessa casa à prefeita municipal. Ordem do dia. Colocarei em votação nessa sessão o projeto de lei referente à abertura de crédito especial, atendendo à solicitação da prefeita municipal para que seja apreciado em regime de urgência. Em visto disto, suspendo os trabalhos da sessão pelo tempo necessário para a realização da reunião extraordinária da Comissão Geral de Pareceres, a fim de realizar a análise do projeto de lei número E026 de 2025. Declaro aberta a reunião extraordinária da Comissão Geral de Pareceres. Peço à senhora secretária que proceda com a leitura do parecer jurídico do projeto de lei número E026 de 2025. Parecer jurídico. Trata-se de projeto de lei que visa autorizar o Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$ 61.237,08 na Lei Orçamentária do Exercício de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, visando receber recursos oriundos da Consulta Popular do Estado do Rio Grande do Sul, referente ao convênio para a realização de atividades físicas e de introdução às tecnologias digitais para pessoas idosas. No ofício foi solicitada a tramitação em regime de urgência do presente projeto de lei, conforme previsão no artigo 54 da Lei Orgânica Municipal, ou seja, devendo ser apreciado no prazo de 30 dias. Em 23 de abril de 2025, o projeto de lei foi recebido e autuado pela Secretaria desta Casa Legislativa. Relatei. Segundo o inciso 1º do artigo 165 da Constituição Federal, a lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos, as metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como para as relativas aos programas de duração continuada. Em se atentando à conveniência e oportunidade do exercício municipal, para que o mesmo realize ações nos tópicos que solicita a inclusão, necessário que os mesmos sejam expressamente previstos nas leis orçamentárias. A abertura do crédito especial com indicação da fonte exige autorização legislativa, tal como determina o artigo 167, incisos 5 e 6 da Constituição Federal, de forma a garantir a rigidez dos princípios orçamentários, da programação e da anualidade. A ação pretendida está inclusa na Lei de Diretrizes Orçamentárias, como exigido pelo artigo 165 da Constituição Federal. Sendo assim,
o referido projeto de lei não possui nenhum vício formal que possa comprometê-lo, não afronta qualquer dispositivo da Constituição Federal ou qualquer legislação infraconstitucional vigente e referente à iniciativa, à competência municipal com a prerrogativa da chefe do Poder Executivo, de acordo com a matéria. Posto isto, entendo que o projeto de lei possa ser levado à apreciação da Comissão Geral de Pareceres para posteriormente ser deliberado em sessão legislativa, pois não possui vício legal ou constitucional. Feitas essas ressalvas, salvo melhor juízo, o parecer é pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto. Parecer novo, 23 de abril de 2025. Rafael Antônio Riffel, assessor jurídico. Em discussão, o projeto de lei. Não havendo discussão, peço à senhora vereadora Monique que manifeste seu parecer. Favorável. Vereador Luciano. Favorável, presidente. Vereador Davi. Favorável. Vereador Jairo. Favorável. E vereador Fábio. Também sou favorável. Projeto aprovado para votação com 5 pareceres favoráveis. Declaro encerrada a presente reunião. Retomamos os trabalhos da sessão com a ordem do dia. Indicação número 028 de 2025 do vereador Jairo Reck para a realização de um treinamento voltado às normas e regras de trânsito, abordando especialmente as atribuições e responsabilidades dos motoristas, monitores, alunos e demais passageiros, como ênfase na obrigatoriedade e no uso correto do cinto de segurança nos ônibus escolares do município. Em discussão. Em votação. Vereador Jairo. Aprovo. Vereadora Ana. Aprovo. Vereador Luiz. Aprovo. Vereador Davi. Aprovo. Vereadora Joyce. Aprovo. Vereador Maico. Aprovo. Vereador Luciano. Aprovo, presidente. E vereadora Monique. Aprovo. Indicação aprovada por 8 votos. Indicação número 029 de 2025, do vereador Fábio Dimmer. Subscrita também pelas vereadoras Joyce Hartmann e Monique da Silva, vereadores Jairo Reck, vereadora Ana Marri, Luciano Hensel e Maicon Nunemacher, para ampliar o horário de atendimento da UBS do centro para os sábados na parte da manhã. Em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação. Vereadora Monique? Aprovo. Vereador Luciano? Aprovo, presidente. Vereador Maico? Aprovo. Vereadora Joyce? Aprovo. Vereador Davi? Aprovo. Vereador Luiz? Aprovo. Vereadora Ana? Aprovo. E vereador Jairo. Aprovo. Indicação aprovada por 8 votos. Projeto de lei número 026 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 61.237,08 no orçamento do exercício de 2025. Em discussão? Em votação. Vereadora Monique? Aprovo. Vereador Luciano? Aprovo, presidente. Vereador Maico? Aprovo. Vereadora Joyce? Aprovo. Vereador Davi? Aprovo. Vereador Luiz? Aprovo. Vereadora Ana? Aprovo. Vereador Jairo? Aprovo. E vereador Fábio? Aprovo. Projeto de lei aprovado por 9 votos. Fim da ordem do dia, prosseguimos com a explicação pessoal. Os vereadores ou vereadoras inscritos poderão fazer o uso da palavra por 10 minutos. Vereadora Joyce. Agradeço. Vereadora Monique. Não farei uso. Vereador Jairo. Farei uso, senhor presidente. Lhe concedo tempo de 10 minutos.
Boa noite, servidores da casa, colegas, a todos presentes em plenário, senhora prefeita, secretário, todos que nos vieram prestigiar pessoalmente aqui no dia de hoje, a todos que nos assistem através das redes desta casa, muito boa noite. Eu trago no dia de hoje, senhoras e senhores, um questionamento, né, que fizemos, ou melhor, um questionamento da comunidade parecinovense, referente à disponibilidade dos cintos de segurança, também como a correta utilização por parte dos alunos, né, nos ônibus escolares do nosso município. Foi um tema trazido por conta de uma verificação de uma possível falta desses equipamentos de segurança nos ônibus escolares. De pronto, levamos esse tema à secretária de Educação, né, que prontamente atendeu e foi fazer a própria verificação e uma possível correção, se caso houvesse, passando então que está, de fato, tudo correto referente aos cintos de segurança nos ônibus escolares. E vimos no dia de hoje que também se tornou um tema muito debatido aqui referente à segurança, à educação no trânsito, e justamente por conta disso também que se viu a necessidade, e qual fizemos hoje, no dia de hoje, um pedido de indicação para que fosse, de fato, então, realizado treinamentos voltado ao cumprimento das normas e regras de segurança no trânsito, para os alunos, os monitores, os motoristas e todos os responsáveis do transporte escolar. Eu penso que, havendo o equipamento de segurança, nada mais justo que, de fato, se utilizar, né? Não está ali à toa. É um EPI, não deixa de ser, né? Um item de segurança, é um EPI que tem que ser usado, ele está ali para, num momento de crise, vamos assim dizer, num momento de extrema necessidade, ele nos salvaguardar aí de um impacto ou de alguma outra coisa pior que possa acontecer. Então a gente precisa criar aqui em nosso município essa cultura da segurança, né, segurança em primeiro lugar. A gente tem que trabalhar na prevenção, minimizar ao máximo possíveis riscos, né, justamente para que, se caso um dia, né, esperamos que jamais aconteça, mas se acontecer alguma coisa mais crítica, estejam todos devidamente seguros. Levado esse tema debatido junto com a secretária de Educação, né, que prontamente ouviu e se comprometeu também, então, em criar um treinamento, né, justamente para os alunos, aos monitores, aos motoristas dos ônibus escolares. Afinal de contas, a gente, como eu disse mesmo, a gente precisa enaltecer esse tema, né, a gente precisa minimizar os riscos. Eu tenho certeza que será um tema bem abrangente, tem várias pautas para serem debatidas, com o uso de segurança, normas, regras de trânsito a serem seguidas, e com certeza essa segurança, essa cultura de prevenção de acidentes, a cultura de minimizar riscos, né, com certeza quem sai ganhando com isso são os pais que vão ter seus filhos indo nos ônibus escolares ficando mais tranquilos, sabendo que estão sem riscos, né, os próprios motoristas também minimizando, e os alunos, claro, com certeza que é o bem maior ali, devidamente seguros. Então, vejo como extremamente válido, né? Agradeço a todos os vereadores que aprovaram de forma unânime essa indicação no dia de hoje, e a gente, com certeza, eu deixo o meu nome também à disposição da secretária de Educação aí para contribuir no que for necessário, né? E esse tema tão abrangente tem que ser debatido ao máximo, né? Não por uma vez só, mas temos que criar também a cultura de debater, né, sobre segurança, e repito novamente aqui, regras, normas que todos devem seguir, quando principalmente falamos de trânsito. Trânsito não é brincadeira. Tanto é que, né, falamos de novo, o quanto foi debatido no dia de hoje, o quanto a gente, como munícipe, como motorista, a gente tem que respeitar as regras, a gente tem que estar atento ao máximo no trânsito, justamente minimizando possíveis riscos, que a gente sabe que, infelizmente, existe. Trânsito é algo muito perigoso. A gente aguarda, né, e eu tenho certeza que, assim que a secretária de Educação lá formular todo esse treinamento, ela vai compartilhar conosco, a gente também vai debater aqui e vai anunciar aqui na Câmara, né, ela também, e com certeza irá anunciar também, quando vai acontecer esses treinamentos, então a gente espera ansioso para que, de fato, isso aconteça. Muito obrigado a todos. Obrigado pelas palavras, colega vereador.
Seguindo na explicação pessoal, vereador Fábio, agradeço, também não farei uso. Vereador Davi, Agradeço, presidente. vereador Maico, Agradeço. vereador Luciano Agradeço, presidente. e vereadora Ana. Agradeço, presidente. Fim da explicação pessoal. Antes de encerrar, lembro a todos da próxima sessão ordinária que se realizará na quarta-feira, dia 30 de abril, às 20 horas, devido ao feriado de 1º de maio, que será na quinta-feira. Agradeço a todos os presentes e a todas as pessoas que nos assistiram aí pelas redes sociais. Tenham todos um excelente resto de noite, né? E um ótimo final de semana. Declaro encerrada a presente sessão.